Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Jesus nos tem envolvido, nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais abordarmos sobre a questão da libertação, não por aquilo que nos vincule aos nomes, às denominações, mas sim por uma questão de nos relembrarmos constantemente sobre os instrumentos libertadores apresentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos libertemos de nós mesmos em razão das vinculações, dos aprisionamentos que tenhamos estabelecido em nós mesmos em razão de determinadas impressões tóxicas, equivocadas, com as quais tenhamos nos envolvido ao longo da multiplicidade das reencarnações. Então, nós que somos espíritos e que fomos criados simples e ignorantes, para que dentro de um processo constante de crescimento, desenvolvimento, evolução, viéssemos a nos tornarmos, então, co-criadores de Deus. Então, cada um de nós, que é espírito em essência, foi criado para que, a partir de um determinado instante, por começar a compreender, entender e, principalmente, sentir Deus, fosse possível começarmos, então, a colaborar no processo da criação. Ou seja, o espírito, ele foi constituído, ele foi criado para interagir, para colaborar com aquilo que tenha sido criado por Deus. Mas que só será possível começar a se envolver com isso a partir do momento em que passar a sentir Deus. E para que isso ocorra, inevitavelmente há a necessidade de que você esteja desvinculado de todo tipo de preocupação que te tem atormentado internamente, todo tipo de preocupação que esteja fazendo com que você emocionalmente se apresente ainda em desequilíbrio. Então, são muitas as situações que se apresentam ainda hoje como sendo questões que nos têm proporcionado imenso incômodo interno. Porque o grande problema está fundamentado naquilo que se interprete como sendo os escândalos com os quais tenhamos nos envolvido ao longo das encarnações e cujos escândalos se apresentam inversamente proporcional ao amor de Deus. Então, da mesma maneira que você, pai
hoje ampara seus filhos, da mesma maneira que você sempre está preocupado em auxiliá-los, envolvê-los, ampará-los, ou seja, emocionalmente você está sempre ligado com os teus filhos, emocionalmente você está sempre sintonizado, porque você faz parte deles, e eles fazem parte de você. Se nós, com todos os problemas que possuímos, nos apresentamos assim em relação aos nossos filhos, você tenta imaginar Deus em relação a cada espírito que Ele criou. Então, Deus, Ele se apresenta em nós. Deus, Ele apresenta vigência em nós. Deus está em nós em todos os instantes, em todos os momentos, nos dando norte, nos proporcionando auxílio para que nós mantenhamos equilibrados, para que seja possível atingir a proposta para a qual tenhamos sido criados. Então Deus está dentro de você, e você sente isso, independentemente de aceitá-lo, independentemente de acreditar, independentemente de quaisquer coisas, você sente e assume isso. E evidentemente que se por um lado você se ressente da presença amorosa dele em você, mas por outro você mantém memórias referentes a escândalos, referentes a desequilíbrios, referentes a equívocos com os quais você tenha se envolvido um dia, independentemente da encarnação em que você tenha estado, está se dizendo então que você ainda se encontra numa zona de conflito, numa zona de conflito existencial, que dentro daquilo que se estabeleça como sendo um processo comparativo, de um lado está a imagem do escândalo, e de outro lado está a sensação de Deus vigiando em você. E evidentemente que isso vai apresentar algum tipo de conflito interno, vai apresentar algum tipo de mal-estar no espírito, onde através daquilo que Jesus veio a dizer um dia, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o nascer de novo, a reencarnação pressupõe a oportunidade que nos tenha sido proporcionada, concedida, para que, em estando fisicamente constituído, em estando num corpo físico, nos relacionando com outros, que se apresentam de maneira totalmente divergente da nossa, seja possível, então, aprendermos alguma coisa. Seja possível nos envolvermos com a absorção de alguma transferência que permita com que procedamos de uma maneira melhor do que tenhamos procedido no passado. E em razão de um trabalho melhor realizado, venhamos então a nos convencermos de que estamos nos apresentando um pouco melhor do que antes. Mas para que isso ocorra, você precisa estar numa localidade física. Para que isso ocorra, há necessidade de que você reencarne num planeta. E os planetas dispostos no universo, dentro daquilo que a literatura séria tem apresentado de maneira didática, eles têm se apresentado didaticamente na forma de mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos de regeneração, mundos quase felizes e mundos felizes. Então, cada planeta encontrando-se ambientalmente de uma maneira diferente. Então, dentro daquilo que se interprete como sendo os comuns se atraem, cada planeta existente ele poderia didaticamente ser interpretado como sendo o hospital que você conhece aqui no dia de hoje. E você vai ter vários tipos de hospitais, sempre pertinente às necessidades existentes.
sempre pertinente às doenças que se apresentam. Então você vai ter hospitais onde cirurgias são feitas, você vai ter hospitais psiquiátricos onde não é feito nenhum tipo de cirurgia, mas a problemática é emocional. Você vai ter clínicas especializadas em N necessidades. Então você tem sempre um instrumento proporcional ao nível da demanda. E quando você fala de mundo de expiação e prova, você está falando então de mundos que se apresentam ainda num estágio bastante discutível. Você está falando de planetas que congregam espíritos que se apresentam ainda por demais doentes emocionalmente falando. Espíritos que ainda apresentam níveis de entendimento bastante discutíveis. Você está falando de espíritos que apresentam ainda questões tóxicas internas muito grandes. Você está falando de espíritos que se encontram ainda por demais envolvidos com questões de apego, com todo tipo de mal-estar. Então, da mesma maneira que você no planeta tem hospitais diferenciados, proporcionais às necessidades que se apresentam, cada planeta existente, o fato de você se encontrar num determinado planeta que se apresenta de uma determinada maneira é proporcional à maneira histórica pela qual você vem intencionando, sentindo, pensando. Então, o nível da qualidade destes teus sentimentos, o nível da qualidade histórica pela qual você tem intencionado, o nível da qualidade histórica pela qual você tem sentido, como você tem intencionado, como você tem sentido, e a maneira pela qual você tem pensado, como que ao longo das reencarnações, como que ao longo da multiplicidade das oportunidades de se recuperar através de um corpo físico você tenha tido, como que você tem intencionado, sentido e pensado, qual é o nível da qualidade que você tem apresentado. Em razão deste nível de observação, é o planeta no qual você vai reencarnar. Então, como novamente os comuns se atraem, aqueles que acabam perfazendo determinadas maneiras de intencionar, de sentir, de pensar muito parecidas, acabam então se agregando, acabam então apresentando níveis de frequência muito parecido e acabam então reencarnando numa mesma localidade. Então, se o planeta se apresenta como sendo alegoricamente um hospital, se a reencarnação é um instrumento que se apresenta como sendo uma outra e nova oportunidade de aprendizado, de vivência, cujo aprendizado proporcione o conhecimento, e onde se sabe que só o conhecimento liberta, então a localidade na qual você estará encarnado é proporcional ao nível de exigências, de esforços, de luta com os quais você vai ter que se envolver para gerar todo um processo de acerto de si para consigo próprio. Então, é muito importante que se interprete que o problema, ele não é físico, o problema ele não é material. O problema não se encontra no planeta. O problema se encontra naqueles que se encontram existindo no planeta. O problema, ele é espiritual.
Então, a soma das individualidades acaba perfazendo uma coletividade, e nunca o contrário. Então, a maneira pela qual alguém individualmente intenciona, sente e pensa, interfere no ambiente no qual ela se encontra. E você tendo a soma, então, de pessoas em desequilíbrio, pensando basicamente do mesmo jeito, isso vai constituindo um ambiente que, inevitavelmente, vai se apresentar desconfortável. Então, quando você diz que o planeta está com problema, que em todas as áreas do planeta, neste instante, está apresentando algum tipo de desequilíbrio, quando você diz que os valores estão sendo alterados, que os valores estão sendo confundidos, quando você diz que está tendo imensa observação de desequilíbrio em várias áreas do conhecimento, em vários ambientes, o problema não está no planeta, o problema está em quem se encontra no planeta, do qual você faz parte. Então, como o planeta, alegoricamente, é um hospital, você está nele para se recuperar emocionalmente. E vai ficando mais fácil, então, de se interpretar o trabalho realizado por Jesus. Porque, como Joana de Ângeles apresenta o seu pensamento através do médium Divaldo Franco, ela sempre tem asseverado dizendo o seguinte, que Jesus é o grande médico das almas. Então ela está deixando bem claro que Jesus funciona como sendo o instrumento que oferece os subsídios, que Jesus é aquele que oferece o roteiro para que você tenda a se recuperar emocionalmente dos desequilíbrios com os quais veio a se envolver ao longo da multiplicidade das reencarnações. Onde em colocando o outro, onde em colocando o semelhante, onde em colocando o irmão, como sendo a sua referência de realização, através de um trabalho que estipule algo que Jesus chamava de caridade, onde então dizia que fora dela não há salvação, o planeta se apresenta então como sendo a academia onde você vai realizar inúmeros tipos de exercício, cujo exercício, pelos esforços que tem demandado, cujos exercícios, em razão do nível de trabalho que tem solicitado, tem proporcionado então ao teu espírito a remodulação, o refazimento, a reconstrução das áreas que se apresentaram lesadas pela tua maneira antiga de intencionar, de sentir e de pensar. Então, momentaneamente, nos encontramos internados num hospital que nos tem proporcionado a oportunidade de nos recuperarmos emocionalmente em nós mesmos. Isso é o planeta. E quanto pior se apresenta a tua situação emocional, mais difícil é a visão do local no qual você se encontra. Por isso, então, que Jesus tem estipulado toda uma apresentação, todo um processo de transferência de ensinamentos, para que você tenda a ir se libertando de si mesmo, e em se libertando de si mesmo,
passando a se apresentar em condições de alçar a uma nova e melhor morada. Porque como a evolução envolve a tudo e a todos, você então tem a evolução ocorrendo também nos planetas que se encontram em processo de transformação. E nesse processo de mudança, é a mesma coisa de se interpretar você tendo feito a opção de reformar a tua casa num determinado instante depois de muitos anos. Então vai chegando um determinado instante que você vai chegando à conclusão de que precisa fazer uma reforma. E a reforma que é feita não é necessariamente para mudar a casa. A reforma que é feita é para que você se sinta melhor pelo fato de estar observando alguma coisa mais nova, alguma coisa mais limpa, alguma coisa melhorada. Por isso que você faz reforma. Por isso que você sente a necessidade de fazer uma reforma. É para te atender. Não é para atender a casa, é para te atender. E os planetas, naturalmente, eles passam por reformas ambientais pelo fato dos inquilinos mudarem periodicamente. Então, conforme muda, para melhor. E isso, então, é o que fundamenta o que a literatura séria, principalmente através de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, tem apresentado como sendo a transição planetária. Ou seja, a mudança que inevitavelmente tem que se fazer periodicamente. Todos os planetas no universo passam periodicamente por transição planetária, e o nosso, neste instante, está passando. Já é uma mudança que já vem ocorrendo há algumas décadas, mas que nesse instante está no gargalo da garrafa, alegoricamente falando. Por isso que a gente tem reclamado tanto de tantas coisas que você vê e não concorda, de tantas apresentações de maneira equivocada, de tantas situações que beiram o desequilíbrio. Então, tudo isso está se mostrando como sendo quase que uma apresentação de desespero por parte de espíritos que se encontram envolvidos com a única e última oportunidade para se reformularem internamente, para se alterarem emocionalmente, para que exista a possibilidade de continuarem na casa que está sendo reformada. Porque se a casa está melhorando, parte-se do princípio que um outro e melhor ambiente haverá de se instalar. E para que um outro e melhor ambiente possa se instalar, aqueles que se apresentam ainda de maneira equivocada, na maneira de intencionar, de sentir, de pensar, não poderão mais permanecer. Terão que encontrar uma outra localidade que seja compatível com a sua maneira de sentir e de pensar. Então, senhores, o momento presente é de uma visão de esperança, porque a casa reformada vai pressupor, então, um mundo de regeneração. Você mudou o patamar. Então, um dia você esteve num mundo primitivo, os milhões de anos passaram, você alçou para um degrau acima, que é um mundo de expiação e prova, no qual nos encontramos ainda. E estamos sendo alçados para um novo patamar chamado mundo de regeneração, onde se apresentará o planeta reformado. E obviamente que se você, nesse instante, está interpretando as coisas por uma ótica de bastante dificuldade, então você tente imaginar daqui 30, 50 anos como as coisas vão estar muito melhores do que se apresentam nesse instante. Daqui 100 anos, as coisas estarão absurdamente melhores do que se mostra nesse instante. E como o processo reencarnatório ele é constante, como periodicamente você vai precisar encontrar-se no corpo novamente, não seria do teu agrado
retornar para uma localidade que já se apresenta absurdamente melhorada? Você já imaginou você desencarnar agora, passar um tempão lá no plano espiritual, ou passar um tempo no plano espiritual, e pela tua maneira de sentir, de pensar e intencionar, ou seja, pela maneira como o teu coração se apresenta, pela maneira como tua mente se apresenta, estipular que você não mudou em absolutamente nada, que continua procedendo do mesmo jeito de antigamente, que continua pensando de maneira equivocada como antigamente, e por uma questão então de sintonia, você vai ter que reencarnar numa localidade proporcional à maneira como você tem se sentido. Você já imaginou você voltar para uma localidade que se apresentará como sendo a Idade Média que nós já tivemos aqui, historicamente falando? Você já imaginou você voltar para uma localidade onde o tempo se apresente de maneira tão atrasada como se apresentou na época da Idade Média? Sendo que você já teve a oportunidade de conhecer algo melhor do que isso? Então, senhores, caminha-se para frente. Anda-se só com o aqui e agora. Eu preciso projetar o que é que eu quero para frente. Da insistência de Jesus quanto ao estabelecimento de padrões morais, quanto ao estabelecimento de padrões amorosos, quanto ao estabelecimento do bem-estar interno. Só você pode mudar isso. Só você pode mudar isso. Jesus te dá os instrumentos, mas depende de você querer. Então, senhores, são questões didáticas que a literatura séria tem apresentado. Mas para que seja possível nós antevermos condições físicas, materiais, onde o espírito possa estar, onde o espírito temporariamente possa passar. Então, como a tendência é andar para frente, é óbvio que o trabalho a ser feito é no sentido de que você se estabeleça dentro de um padrão emocional proporcional a uma localidade mais qualitativa do que é que se apresenta nesse instante. É trabalhar para conseguir ter a oportunidade de estar numa casa melhor, numa outra oportunidade reencarnatória que nos seja proporcionada. Então, de fundamental importância que nos mantenhamos envolvidos com a oferta de amizade proporcionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos amorosamente em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado, uma boa noite a todos.